Muito bem. Ah, o tema dessa pequena palavra é o poder das pequenas coisas, ou o poder das pequenas conquistas. Eu já andei falando sobre isso, mas eu quero repetir, porque isso está sendo uma constância na minha vida. Esse ano eu tive, pela misericórdia de Deus, grandes conquistas, grandes libertações, né? Tivemos um ano, estamos terminando um ano de 2020, onde tivemos o coronavírus e uma das grandes realizações, grandes conquistas que eu pude perceber na minha fé, na minha vida pessoal, foi ver um Deus que provê em meio a esse problema, uma igreja que praticamente dobrou o número de trabalhadores, de empregados e empreendedores em meio à pandemia. E um dos fatores preponderantes foi a oração e jejum, naturalmente que com outros fatores. Então, assim, essa foi uma das grandes coisas este ano de 2020. Mas o que tem marcado minha vida é saborear as pequenas coisas. Ontem eu dormi com meu coração muito feliz, muito cheio, muito contente, muito alegre. Eu estava preparando a Kombi da igreja para dar um passeio com algumas pessoas da terceira idade que têm frequentado a igreja e ao mesmo tempo frequentado o CAP, que é uma fundação que nós temos lá, uma instituição da igreja que iniciou também agora em 2020. E um dos objetivos principais era trazer uma senhora que nunca tinha atravessado a ponte Rio-Niterói, morando em Mesquita há vários anos, mas nunca tinha atravessado a ponte. E eu estava arrumando a Kombi, né, colocando o banco, porque a Kombi também está passando por um processo de melhoria. E aí eu e o meu filho Samuel, a gente foi limpando a Kombi, limpando o carpete, prendendo o banco traseiro. E depois eu falei, pode dormir. Já era volta de 00:30. E aí eu comecei, enquanto escutava uma pregação, que também estava lavando a minha mente, fortalecendo o meu espírito, reforçando a minha alma, eu ia limpando o painel da Kombi, né? Limpando o painel da Kombi, tirando sujeiras, e o meu coração ia agigantando. E a pregação que eu estava escutando era justamente sobre a vida de José. E houve um momento que aquela Kombi parecia um ônibus para mim, era como se eu estivesse limpando um ônibus, era como se fosse um veículo extraordinário, grande. Mas sabe, por que estava tão grande aquela Kombi? Por que ela estava tão importante para mim? Por que aquela tarefa estava tão importante? Porque eu ia realizar o que para mim é uma pequena coisa, mas que para aquela senhora era um grande negócio. Agora mesmo eles estão ali, nós estamos aqui no Horto, em Niterói, e eles estão lá agora, a pastora, a Aline e essas três senhoras estão ali no lago, né, vendo os peixes, e uma delas era essa que nunca tinha atravessado a ponte Rio-Niterói e nem conhecia. Foi bom, enquanto eu estava pilotando a Kombi, a Aline estava filmando, e saber que as lágrimas desceram em seus olhos, desceram pelo seu rosto, e ela agradeceu a Deus. E eu me lembrei daquele texto bíblico, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E ela disse, graças a Deus, louvado seja Deus. Então, gente, eu fico imaginando a medida que nós realizamos pequenas conquistas. Dentro de um ano serão 365 grandes conquistas. 365 pequenas conquistas que somadas serão muitas conquistas, que desdobradas, que plantadas e colhidas, elas levam a outras coisas. Uma delas chegou a dizer, olha, eu vou chamar outra pessoa. E eu aproveitei e disse, chame uma pessoa que inclusive não seja crente. Chame uma pessoa que esteja desviada do Evangelho. Chame uma senhora, um senhor que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. E o texto que eu quero te deixar é esse texto lá do livro de Gênesis, na história de José. José estava preso na casa de Potifar. O que José estava
ganhando quando ele estava limpando o chão, quando ele estava como escravo, quando ele estava cuidando das coisas de Potifar. Uma coisa que eu escutei e me tocou muito, com certeza, José podia não saber, mas quando ele estava fazendo o melhor dele dentro da casa de Potifar, na condição de um escravo, ele estava se preparando para um dia ser o patrão de Potifar. Eu nunca tinha percebido isso, né? Ele estava dentro da casa de um homem que um dia ele seria o patrão. Um dia ele seria o superior a Potifar. Será que José imaginava isso? Ele tinha sonhado que ele seria o chefe dos irmãos, mas não do Egito. O que José estava ganhando quando dava o seu melhor dentro de uma prisão, limpando a prisão e sendo tão caprichoso na prisão, a ponto do chefe da prisão chamá-lo para ser o líder, para ele ser o cara lá dentro? O quê? Uma coisa que eu ouvi que me tocou muito, profundamente, e me fez ainda mais amar a tarefa que eu estava fazendo. Ele estava aprendendo, ele estava ouvindo como que funcionava um palácio, como que funciona, como é que as coisas aconteciam, como que as coisas funcionavam. E um belo dia, ao interpretar o sonho de Faraó e ir além daquilo que Faraó pediu, sabe o que aconteceu? Simplesmente José saiu da condição de um presidiário e ele passou a ser o segundo depois de Faraó. Ele se tornou o vice-faraó, o primeiro-ministro do Egito. E de um dia para o outro, o cara que era escravo se torna rei. O resto da história, a maioria já sabe. Como diz o carioca, geral sabe. Mas eu tenho certeza que José foi um exemplo muito claro de alguém que sabia dar valor às pequenas coisas. As pequenas coisas me habilitam às grandes coisas. Hoje eu estava vindo dentro da Kombi meditando. Por que às vezes você tem que orar e jejuar quando você tem problema com uma coisa ou uma pessoa? Pode parecer pouco. É porque um dia você pode ter que enfrentar pressão com muitas pessoas e muitas coisas. A diferença às vezes de um alfinete, de uma agulha entrando em sua mão, ou uma taxinha entrando no seu pé, ou um prego mais grosso, vai ser só a bitola. A proporção da dor é a mesma. Mas você precisa se controlar tanto para uma coisa quanto para outra. Então, eu quero dizer para você, valorize cada pequena conquista. Se você está buscando emagrecer, valorize cada grama que você perde. Valorize cada quilo que você não ganha. Se você está buscando engordar um pouco, né? Porque tem gente que é o contrário. Valorize cada grama que você está ganhando. Se você está querendo ser rico e ser próspero, valorize cada centavo que você não gasta, cada dívida que você amortiza. Agradeça porque está mais próximo de você dizer assim, não devo mais nada para ninguém, e aí você encerra um ciclo e tem o poder de começar outro ciclo, o ciclo de ajuntar. Agradeça, celebre cada pequena conquista. A Bíblia diz que nós devemos celebrar, no livro de Zacarias, se não me engano, capítulo 8, é 4, é 8, está lá. A Bíblia fala sobre o valor dos pequenos começos, que nós não podemos desprezar os pequenos começos, até porque tudo começa pequeno. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero encerrar com uma coisa que eu me lembrei aqui. Uma vez um garoto estava se afogando no pântano e um homem do campo, um homem lavrador, salvou esse garoto. Quando terminou, o pai desse menino, que foi salvo, pagou, chegou para o dono, para o cara que salvou o filho dele e disse assim: a partir de hoje, a escola do teu filho, quem paga sou eu. Final da história, queridão. Winston Churchill, o pai de Winston Churchill, estava pagando a escola de Alexander Fleming. O pai de Alexander Fleming salvou o Winston Churchill de um afogamento.
E o pai de Winston Churchill pagou a escola de Alexander Fleming, que se tornou o cara que inventou a penicilina. Olha só que coisa grande. O valor das pequenas coisas que se tornam grandes coisas. Encerro também falando sobre o exemplo de uma semente. Um dia desse eu peguei uma semente lá em casa. Falaram várias, né? Pimentão, girassol, tem de tudo. Mas deixa eu falar sobre o pimentão. Você pega uma semente tão pequenina, planta na terra e respeita os processos. O que você tem ali? Uma semente? Não, você tem um pé de pimentão. Você tem uma plantação. Basta você dar muito valor e muito cuidado a cada pequeno ciclo, a cada microciclo que pode te levar a uma grande coisa. Agora eu estou aqui encostado ao quê? A uma palmeira imperial, né? Pensar que esse negócio aqui um dia era tão pequenino. E olha o tamanho dela. Olha o tamanho. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que hoje você valorize cada pequena coisa, cada pequena situação. Neste instante eu vi um beija-flor pousando nas flores e como aquilo capturou minha atenção, como aquilo me abençoou. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê saúde mental, equilíbrio emocional, poder espiritual e faça você ser alguém que dá muito valor a cada pequena coisa, a cada pequena conquista, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte abraço.